Tudo bem? Deixa eu ficar do lado aqui do nosso querido. Gente, boa noite. Eu me sinto muito em casa aqui, muito acolhido, por isso, muito obrigado pela oportunidade, porque antes de vir aqui eu estudo, eu procuro relembrar algumas questões, reler alguns textos, e isso evidentemente nos faz muito bem, como bem nos fez as duas leituras de hoje. Mas a música, nós estamos aqui trabalhando a nossa resiliência própria. Resiliência é um termo emprestado da física, né, gente? A capacidade que alguns materiais têm, depois de passar por um estresse, de retornar à sua condição original. E nós aqui, mergulhados na diversidade, nós estamos submetidos ao estresse muitas vezes, e isso é muito saudável para nós. O que nós estamos aprendendo aqui é harmonizar isso, é controlar, é aprender com essa experiência. Porque nós sabemos que no plano espiritual nós estávamos reunidos por afinidade. E é justo. Aí o Papai do Céu criou uma tecnologia para acelerar o nosso desenvolvimento. A tecnologia da reencarnação, que nós espíritas estudamos em profundidade. Nós sabemos que algumas tradições, com todo respeito, acreditam na história do dilúvio, né? Que um dia o pai então reconheceu que errou, porque fez os filhos que não tinham remédio e condenou-os à morte. Olha, não tem jeito. Então, com todo respeito às tradições que pensam assim, gente, e com todo respeito mesmo, nós não acreditamos nisso. Nós não brigamos ou não deveríamos brigar por questões de fé, mas nós temos a nossa própria opinião. Nós não conseguimos entender que aquele que é infinito em inteligência, em misericórdia, em justiça, em sabedoria, tenha errado, porque se ele errou, ele não é mais Deus. O que nós acreditamos é que ele nos criou simples e ignorantes, e nós estamos aqui na luta, nessa árdua ascensão. Eu falo isso quando eu faço o Evangelho no Lar. A gente não sabe, né, gente? Nós oscilamos, como foi dito aqui. Como somos imperfeitos, e não há nenhum problema nisso, porque Deus confiou em nós a oportunidade dessa presente experiência, mas somos imperfeitos, oscilamos muitas vezes o nosso pensamento e atraímos algumas coisas de que a gente não quer. Por exemplo, os nossos obsessores. Não é de graça que eles estão conosco, quando estão, né? Não temos que mistificar também. Mas acontece. Muitas vezes uma invigilância de pensamento, de olhar, de palavra, um momento de desequilíbrio, um momento de invigilância, nós formamos algum tipo de sintonia que não nos é agradável e que vai para dentro de casa com a gente. Não é à toa, em algum momento surgiu uma ligação. O que nós fazemos, às vezes, normalmente uma vez por semana, às vezes 2 vezes, 3 vezes se necessário, uma leitura do Evangelho em voz alta. Por que em voz alta? Porque pode ser que algum irmão e irmã desencarnados estejam ali e precisam ouvir uma voz mecânica, porque a condição de materialidade deles ainda não percebe a sutileza dos espíritos mais desenvolvidos.
Então é uma caridade atender o espírito desencarnado que precisa de orientação. Não pode confundir com sessão mediúnica, tá, gente? No lar é uma leitura de um texto e o diálogo com a família ou sozinho. Eu moro sozinho, eu faço sozinho. Quando nós fazemos a leitura do Evangelho e nós conversamos a respeito do texto que foi lido, hoje, por exemplo, o texto da afabilidade, da doçura, nós vamos conversar sobre o assunto, cada um discorre um pouco, tira dúvida, dialoga, um conversa com o outro. Nós pedimos para fluidificar as águas, porque a água é um bom transmissor de energia. Quando está chovendo, a mãe não manda sair da piscina, né? Você cai no mar. Sendo um bom transmissor de energia, quando a gente toma os fluidos, os recursos espirituais que a nossa medicina terrena ainda não tem, mas a medicina de Deus infinitamente tem, através da água, o nosso corpo mais denso assimila esses recursos com mais facilidade. E fazemos uma oração de encerramento, dirigindo-se aos nossos mentores espirituais, aos benfeitores que intercederam em favor da nossa reencarnação, que nos ajudam a levar adiante o nosso planejamento reencarnatório. Eu costumo me dirigir, se porventura esses irmãos que estão lá, eu falo, gente, se eu errei, se eu falei alguma coisa, ou se esse problema vem de uma existência anterior, eu peço perdão, mas eu preciso trabalhar, porque ao fim e ao cabo, o Papai do Céu me concedeu essa oportunidade de estar aqui, e eu tenho que honrar essa oportunidade. E a gente sabe que não é fácil falar, mas não é fácil de fazer, porque todos nós aqui na Terra temos dificuldades, as nossas próprias e as do ambiente onde nós estamos. Mas isso foi feito por amor. Olha, filho, no plano espiritual você está reunido por afinidade, é uma delícia aqui, né? Não está uma delícia aqui? Em seguida as leituras, a meditação, mas a hora que a gente sai por aquela porta e que a gente toma uma buzinada ali na esquina, ou que um escapamento aberto de moto estoura nossos ouvidos, ou que alguém de carro com as janelas abertas, pum, pum, pum. Eu estava com o maestro, eu sou do conselho da nossa orquestra sinfônica, e um dia eu dialogando com o nosso maestro Reginaldo Nascimento, a orquestra fica no mesmo endereço desde sempre, Rua São Sebastião, 1001. E eu estava conversando com ele ali a respeito da próxima ópera, tudo, e passa, eram 9 horas da manhã, um carro desse, com os vidros abertos, pum, pum, pum. O maestro olhou para mim e eu olhei para o maestro. Ele também acredita em reencarnação. Eu falei, maestro, vamos lá, respira e vamos dirigir bons fluidos a esse irmão. É sempre que a gente tem essa disposição, ou tem hora que a gente pronuncia algumas palavras que não é aqui o lugar da gente repetir, e quando vem em pensamento a gente fala assim, calma. Então a gente oscila. Por isso que a gente está aqui também, para que esse momento seja restaurador de um momento de vibração, para que se crie uma frequência e uma sintonia saudável, para que nós possamos ser inspirados e assim tocar adiante. É um movimento de refazimento. Não é à toa aquele mandamento que diz guardai o dia de sábado, lá no decálogo de Moisés, aquela pedra que ele psicografou, né? E que trouxe para que nós pudéssemos olhar. Guardai o dia de sábado, nós estamos guardando o dia de terça. Ora, nós, porque não é o sábado, é um dia da semana para cuidar da gente. Não é do nosso espírito? É da gente, porque nós não temos espírito, tudo bem? Nós somos espíritos. Como diz a professora Heloísa do Prá, não sei se vocês conhecem, somos velhos viajantes desse universo infinito, somos a melhor versão de nós mesmos. Ótimo. Com virtudes e defeitos estamos reencarnados, uma oportunidade de ascensão, com 8 bilhões de encarnados,
mais alguns bilhões de desencarnados, num processo de influenciação hipercomplexo, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado com desencarnado. Estamos mergulhados nessa diversidade. Certo? Tudo bem? Então vamos. Esses dias conversava com um amigo de infância que me disse assim, muitos me dizem isso: eu não sei como você continua acreditando nessa história de espiritismo, nessa história de evangelho. Olha lá, em Gaza agora, aquelas crianças morrendo congeladas no colo da mãe, porque não tem agasalho. Dramático, né, gente? Trágico, doloroso, arranca pedaço. Vocês podem me dizer assim, Papa, não precisa ir muito longe, né? O Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos trouxe uma informação ano passado de que das 73 mil vítimas de morte violenta intencional, a maioria desses crimes são estupro de meninas entre 10 e 14 anos, aqui no Brasil. Olha a monstruosidade disso. Não precisa ir longe. Ok? Eu sempre recorro, eu preciso estudar melhor esse filósofo. Ele é um filósofo, talvez a Danila possa nos ajudar com isso. Ele é um filósofo argentino materialista. Ele fala assim: nós adultos, alguma culpa a gente tem das coisas, mas as crianças, que culpa tem as crianças? Então, se você quiser ir lá para Gaza, querer entender aquele conflito hipercomplexo, né? O Hamas era um grupinho terrorista que foi armado pelo outro, virou um monstro gigante que produz aquilo, porque não interessava a paz, porque tem muita gente que lucra com a guerra. Então a pessoa faz um lobby para estimular um pequeno grupo terrorista para ficar grande, porque vai vender a arma e a empresa dele vai faturar mais. É hipercomplexo, nós passaríamos, né? Por isso que tem curso de história, um mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu volto àquela pergunta do filósofo materialista: mas as crianças, que culpa tem as crianças? Tem uma juíza do trabalho de Franca, que se aposentou agora, ela apresentou um trabalho esses dias, onde ela mostra com documentos que na Inglaterra do século XIII, XIV, XV, precisava limpar as chaminés, e quem limpavam as chaminés eram crianças pequenininhas, porque elas cabiam para fazer a limpeza. Só que muitas entravam em pânico e morriam, porque não conseguiam relaxar para ser puxada. Que culpa tem as crianças? Então, quando a gente fala, nós temos que agradecer a oportunidade recebida, é porque nós acreditamos com Jesus, quando Ele diz, fazendo uma revelação: a cada um será dado segundo suas obras. Jesus o tempo todo está nos dizendo que a lei de causa e efeito governa as relações sociais. Do contrário, gente, com todo respeito às outras tradições, com todo respeito mesmo, não faria nenhum sentido afirmar que Deus é a infinita justiça. Não faria sentido. O que faz sentido, e é a tese espírita, é que nós somos criados simples e ignorantes, e no uso do livre-arbítrio nós temos uma ascensão mais rápida, uma ascensão mais lerda, um retrocesso nunca. É a tese espírita, né? Quando nós realizamos valores a muito custo, de justiça, de tolerância, de fraternidade, nós podemos até estacionar por um tempo, até que a vida venha e nos dê um tranco para a gente andar um pouco mais.
Um pranto que a gente chora, mas reconhecendo o ser de amor. Porque também na revelação de Jesus, ele nos explica: se teu filho te pede pão, você dá pedra? Não. Se o teu filho te pede um peixe, você dá uma serpente? Ele se dirige aos discípulos, né? Não. Mas então, aqui eu sou o Marquinho, né? Desculpa, Laura. Então, Marquinho, como é que a gente explica as crianças de Gaza, as crianças do Chaminé na Inglaterra, as meninas brasileiras? É importante nós irmos desenvolvendo o estudo em torno da doutrina, sempre amparados na revelação de Jesus, para fazer esse desenvolvimento. Não faria nenhum sentido, mas faz sentido a partir do momento em que nós entendemos que a lei de causa e efeito governa as relações sociais, e que as privações que estamos vivendo nesse momento, todos nós, de alguma forma, todos nós somos absolutamente os responsáveis. Porque não é possível que alguém receba uma pena que outro cometeu. Muito bem, então se não é possível que essa criança delinquiu, a cada um será dado segundo suas obras, mas ela não teve tempo de delinquir nessa existência. E não nos compete julgar como delinquiu, quando delinquiu. Nós estamos aqui entendendo a justiça e a misericórdia de Deus, que nos confere uma nova oportunidade, mas a gente precisa colher o que plantou. Porque muitas vezes a advertência verbal não adianta. Quer ver? Um tema super difícil para nós. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Alguém que nos magoou, alguém que nos traiu, alguém que espalhou uma notícia falsa, alguém que tentou seduzir o companheiro, a companheira. Isso acontece aqui na Terra, gente? Mas aí Jesus vem e diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Será que essa é uma das tarefas que ele nos passa, quando ele diz: porfiai por ingressar na porta estreita, porque larga é a porta da perdição? Porfiai é ótimo, né? Fui lá no dicionário ver. Porfiai é lutar com bravura. Será que faz parte desse elenco, né, de passar pela porta estreita? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. Como assim enquanto está a caminho? Gente, porque, né, esse universo tem no último estudo 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Tá certo isso? Quem me ajuda aqui? A idade do universo. No universo conhecido, né? 5 bilhões, né? Então, como 93 bilhões de anos-luz? Um exemplo muito prosaico, a cosmologia nos pede para pensar assim: imagina que você está num carro à noite com o farol aceso. À medida que você anda, você vai enxergando. Mas imagina que a pista fosse mais rápido que você. Eles ainda não conseguem nos explicar o porquê que isso acontece, mas esse fenômeno já foi identificado. Então, é tanto universo, que é evidente que, como é que a onisciência divina opera no universo infinito? Se a velocidade maior que nós conhecemos é a da luz, né? 300 mil quilômetros por segundo, só a nossa Via Láctea, nossa moradia, são 100 milhões de anos-luz de um ponto ao outro. Como é que faz para Deus ser onisciente com isso? Mas então evidentemente existe uma outra forma que não seja só a luz. O André Luiz nos dá alguma, lá no livro Nosso Lar, na série André Luiz, ele fala que o pensamento é mais rápido que a luz e que com o tempo nós vamos aprender a desenvolver isso. Quando? Outra dica que o nosso estimado professor Jesus de Nazaré nos passa:
Porque é tão complexo essa história de espaço e tempo para nós, que realmente nós não conseguimos entender. Mas aí Jesus diz assim: bem-aventurados, ou seja, felizes aqueles, né? Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Fica mais fácil, né? Porque nós sabemos o caminho de purificar o coração. Não prestarás falso testemunho, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, se alguém vos bate numa face, oferece a outra, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Tudo fácil, gente? Não. Por isso que nós estamos reencarnados. Então, a questão da reencarnação, Jesus expressamente fala disso, mas é importante nós filosofarmos em torno disso, porque muitos de nós desencarnamos sem sequer cogitar desses assuntos. E foi uma existência perdida? Evidente que não, porque todos nós temos uma necessidade de uma experiência, e que está escritinho no nosso planejamento reencarnatório, e que a gente fala com o obsessor aqui, quando são convidados a vir, no Evangelho no Lar, fala: olha, eu entendo se eu pequei, se eu errei, se eu me equivoquei, se eu julguei, perdão, mas eu recebi uma oportunidade de trabalho e eu vou agarrar com toda a força, porque não é nada fácil a vida aqui na Terra. Para uns mais fácil, para uns mais difícil. E aí Jesus vem nos acordar também: muito será pedido a quem muito foi dado. E é justo. Porque estamos alimentados, bem vestidos, vamos voltar para casa, talvez fazer mais uma refeição. Quem veio para cá sem tomar um banho vai poder tomar, quem conseguiu tomar. Isso é muito, gente. Para que nós possamos estar diante desse planeta, mergulhados nessa diversidade, trabalhando a nossa árdua ascensão. Mas mesmo com uma faca atravessada no peito, muitas vezes, pela traição, pela calúnia, pela deslealdade, pela ingratidão. E é por isso que nós estamos aqui guardando o dia de sábado, porque nós estamos nos dando a oportunidade do refazimento das forças para que a gente volte de maneira mais cristã possível a enfrentar o escapamento estourado, a buzinada atravessada. Nós precisamos, além do trabalho íntimo, é verdade, mas nós temos um testemunho para dar. Nós temos um testemunho de esperança, de que nada saiu do controle do Pai, de que na verdade Ele está nos dando a oportunidade de fazer, porque através da autoconstrução nós estamos nos construindo e nos realizando. Como é importante ajudar a fazer algo, seja o que for. Como a nossa autoestima melhora, porque a gente participou da construção de algo. Então, participar da nossa autoconstrução é razão de realização. O cumprimento do dever, que é uma vitória silenciosa, porque cada consciência sabe o seu dever a cumprir, é motivo de felicidade. Poxa, mas nós estamos atravessando um pedaço do caminho de dor. Sim. Imaginem o que não foi Jesus se dirigindo a um povo miserável, que não tinha o que comer, que não tinham de lavar as mãos, porque muitos viviam nas ruas, e os fariseus acusavam de que as escrituras mandam lavar as mãos, os teus discípulos não lavam. Isso é um registro de que eles viviam na pobreza, na miséria, e por isso eram chamados de homens do caminho, porque eles iam conseguir um lugar para trabalhar onde ninguém queria, numa beira de morro, num fim de estrada, né? Imagina, quanto custa manter aqui a possibilidade dessa reunião? Custa. Agora, para eles que estavam ali num socorro permanente, não tendo condição, iam para os lugares onde ninguém ocupava. Foi Lucas que falou: bom, os seguidores do Cristo, vamos dar o nome de cristãos, porque até então eram os homens do caminho.
Esse despertar, ainda mais aqui que é um grupo inspirado em Francisco de Assis, fica não muito mais fácil, mas fica encaminhado. Nós estamos favorecidos pela sintonia com uma equipe de trabalho de alguém que nos deixou um legado de exemplo a ser seguido. No momento em que nós estamos assistindo 2024, o ano mais quente do planeta Terra, a emergência climática flagelando principalmente os homens do caminho, aqueles que estão em situações mais vulneráveis. Estar presente a um grupo que se inspira na preservação, na proteção da natureza, é uma porta de trabalho, de oportunidade, gente. Então, essa vibração do agradecimento, apesar das dores que estamos vivendo, ela se faz de maneira muito tranquila. Nós estamos aqui para trabalhar o nosso nível de percepção e entender o que de melhor eu aproveito disso. É evidente que quando tomamos contato com esses exemplos que Jesus nos passa da porta estreita, e se dirigindo a uma população, a um povo muito humilde, muito sofrido, percebe que ele não dá o exemplo do leão, da águia, ele fala o grãozinho de mostarda, porque ele estava se dirigindo, como é que ele pode transmitir esperança para uma população sofrida, subjugada por um império, por uma ditadura imperial, onde a escravidão ainda era lei, escravizar pessoas ainda era lei? Como é que ele se dirige a essas pessoas e levando esperança? Então, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, ele está dizendo, gente, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E ele sai trabalhando. E está ao nosso alcance trabalhar? Sim. Eu encerro repetindo uma passagem com Chico Xavier, que muito amigo do meu tio-avô, fundador da Unificação Kardecista, também me recebia. Eu trabalhei muitos anos no Triângulo Mineiro. Já era quase meia-noite, o Chico estava terminando de atender as pessoas, não sei quem conheceu aquela sala que ele recebia as pessoas, e para o último grupo ele disse o seguinte: olha pessoal, eu estou muito agradecido pelo fato de vocês terem vindo aqui me visitar, mas eu tenho um pedido a fazer para vocês. Quando vocês voltarem para o bairro de vocês, para a cidade de vocês, procurem saber se não tem ninguém precisando de uma visita. Por mais imperfeito que sejamos, é possível ser imperfeito útil, e isso está ao nosso alcance. O quanto a gente vai calibrar. O fato é que nós temos possibilidade de, com muita humildade, apesar das nossas imperfeições, levar a esperança que o Evangelho nos traz. Então, ao meu amigo, querida Sônia, que me disse: como que você ainda acredita nessa história de espiritismo, de Evangelho? Eu digo: com Jesus. A cada um será dado segundo suas obras, e que somos os responsáveis por absolutamente tudo o que estamos passando, e que estamos diante de uma oportunidade raríssima, importantíssima, de estarmos reencarnados já com as luzes do Evangelho acesas à nossa frente, com o legado de Francisco de Assis aceso à nossa frente, porque isso é inspirador na nossa trajetória ascensional. Tudo bem? Pergunta? Dá tempo? E tem esse espaço? Às vezes eu passo rápido por alguma passagem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu fico à disposição. Teve o dilúvio, né? Aquela visão. E tem um amigo meu que fala assim: Papa, para com isso, só um meteoro vai dar jeito, nós temos que começar tudo de novo.
Aí eu olho e falo assim: olha, o Papai do Céu tem uma tecnologia bem melhor. A gente vai desencarnando, a gente volta aqui, vive as experiências, né, na máxima intensidade que a gente conseguir, para extrair daqui aquilo que Ele deu o nome de tesouro no céu, né? Ajuntai tesouro no céu, porque lá o ladrão não rouba, a inveja não cobiça, a traça não rói. O que pode ser o tesouro no céu, a não ser a nossa maturidade espiritual, a nossa evolução, porque aí isso caminha conosco o tempo todo. Tudo bem? Então, que nós consigamos melhorar cada vez mais o nosso reino íntimo de paz, para melhor percebermos os recursos com os quais a providência divina nos alcança em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado.